Fala, meus amores, estamos aqui mais um episódio do Fora do Cubo Cast. É uma delícia estar aqui com vocês. E nós queremos já começar agradecendo, né? A gente só está aqui graças aos nossos patrocinadores, a Hitachi Ar-Condicionados. Quem compara vai de Hitachi, essa empresa maravilhosa, eu falo assim, que ela é incrível, tem uma qualidade absurda. Então, assim, é uma honra tê-los aqui com a gente, né, juntando esse nome aqui com a gente. Queremos agradecer também ao Arquitesk, esse sistema de gestão feito de arquitetos para arquitetos. Ele ajuda você a precificar o seu projeto de forma assertiva com apenas 3 cliques. Então, vamos começar, Thaís? Já vamos direto ao ponto? Não, antes, curte, compartilha, comenta, deixa o seu like. Mais um podcast técnico para agregar conhecimento e qualidade na entrega dos seus projetos, para você poder entregar valor para quando for conversar com o seu cliente. E o assunto de hoje é esquadrias. Vamos falar com uma empresa já de longa data aqui de Maringá. E nossos convidados de hoje são uma dupla de sócios e irmãos na vida e nos negócios, o Billy e o Lei, da K3 Esquadrias. Eu ia falar K3 Engenharia, Jesus! Esquadrias, gente! É porque o Billy é engenheiro, né? Eu fiquei com engenharia na mente. Se apresentem, sejam bem-vindos. Obrigada pela participação de vocês e vamos conhecer um pouquinho da história de vocês, da empresa, e depois a gente entra mais a fundo nos produtos, no que vocês entregam, porque tem uma variedade de coisas aqui, quase não coube na mesa. Legal. Prazer, muito obrigado, né, pelo convite, de vocês estarem nos convidando. É um prazer imenso porque, assim, falta muito, né, a gente está passando essa informação, às vezes para as pessoas que não podem estar nos visitando, não tem, às vezes, nem tanto esse interesse, mas vocês estão levando o conteúdo direto aí para as pessoas. Nós somos da K3 Esquadrias, nós somos uma empresa de 22 anos já no mercado aqui em Maringá. Nós somos uma empresa familiar, uma empresa apaixonadíssima no que faz, tá? Nós somos, assim, a gente estava comentando até aqui um pouco antes, nascemos na engenharia civil, o Billy trabalha com a engenharia desde os 15 anos, eu cresci vendo meu pai, meus tios construindo, vendendo, a gente vem dessa, vamos dizer assim, a gente tem isso na veia, tá? E é um prazer imenso trabalhar com esquadrias, que é um produto que eu falo, principalmente a esquadria em PVC, que é um produto que o cliente, que a pessoa sente realmente na pele, né? Eu costumo dizer que quando a gente entra numa casa executada por PVC, é a mesma coisa que a gente colocar um fone de ouvido. É realmente sensacional. É uma paz, isso mesmo. Então, assim, a gente tem salvado muitos sonos, né? A gente faz muitas janelas de sobrepor, então realmente é uma paz. Eu estou aqui com o Billy, que é o nosso engenheiro oficial aí da K3, é nosso comercial, é nosso sócio, e queria deixar ele se apresentar aí também um pouco. Obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer a vocês, agradecer ao Cubo, né? Porque nós estamos aqui graças a vocês. E a nossa empresa é isso que o meu irmão falou, né? Estamos aí para agregar no mercado, né? Para agregar no sonho da pessoa que tenha o sonho de ter uma casa com padrão de estética, né? Agregado também com, igual o meu irmão falou, a sonoridade, né? Você chegar lá e descansar, poder dormir em paz. Então, isso não tem preço, né? Que pague. Então, nós estamos aí no mercado para isso, para atender as pessoas com qualidade. Temos alguns clientes festeiros também, né? Pessoas que gostam de fazer festa. Então isso agrega também que ele não atrapalhe o vizinho, não incomode dentro do condomínio. Então, assim, isso ajuda clientes que bastante. fizeram isso, eles trocaram um tipo de esquadria pela nossa esquadria para poder não incomodar o vizinho. Nossa, que legal. Então a gente trabalha em vários pontos, hoje em né? dia esse tipo de ser humano. Olha, mas olha só, os primeiros minutos de podcast a gente já tem uma liçãozinha aqui para os arquitetos. Eu sei que é básico, mas muitas vezes o básico precisa ser dito. Em todo o tempo que vocês apresentaram a empresa de vocês já falaram do produto, mas não da empresa e do produto especificamente, mas do propósito que vocês vendem. Sim. E isso é algo que eu sempre falo para os arquitetos. Você não vende projeto. Você tem que vender outra coisa. Você tem que ter um propósito. Então, o tempo inteiro que vocês estão falando aqui, olha, a gente melhora o sono das pessoas. Isso. A gente proporciona festas tranquilas. A gente enfim, então vocês estão já dando uma aula aqui já no comecinho, né, de posicionamento e do que a gente realmente
tem que encontrar dentro do nosso escritório, porque eu percebo que muitos arquitetos muitas vezes desistem da profissão porque não encontraram um propósito. E às vezes a pessoa fica naquela busca da vida, assim, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Como se fosse algo assim, a paz mundial, né? Como se fosse algo muito longe, muito distante daquela realidade dele. Quando, na verdade, não. Esse propósito tem intimidade com o que ele vende, com o que ele faz, porque é isso que ele coloca a serviço das pessoas. E não é projeto, né? Entrega sonhos, né? Entrega tudo para as pessoas. No nosso caso, nós entregamos também muita questão de adegas, né? Pessoas que gostam de vinho, a gente entrega bastante estúdios, né? Então... A adega climatizada, que você fala, né? Exatamente. A gente trabalha com vidro insulado, né? Que agrega bastante no PVC, né? Que algumas outras esquadrias já é bem limitada para se trabalhar, né? E o PVC ele oferece, tem as câmeras acústicas, então assim, essa questão de climatizar uma adega tem que ser realmente com um produto adequado, né? Porque assim, a gente costuma falar, muita gente faz. Hoje tem várias empresas que fazem vidro, que fazem esquadrias, mas tem poucas empresas que se preocupam realmente com o resultado final, no que ela vai oferecer para as pessoas, no que as pessoas vão sentir tendo a esquadria certa no projeto, né? Então, assim, não é apenas um fechamento de vão, é realmente fazer com que aquilo lá faça toda a diferença na obra. E a gente estava até comentando também, quando que nós podemos, né, vendo questão de colocar esquadria ou não, de trabalhar com PVC ou trabalhar com alumínio, só o vidro. Eu acho que temos que se preocupar isso desde lá do quantitativo, né? Desde lá de quando está se pensando começou a fazer o projeto, fazer os estudos, a gente já alinhar várias formas ali realmente de como vai ser o vão, as larguras de parede, como que vai ser desnível de piso, que a gente tem vários modelos de piso também, de trilho, né, para estar oferecendo. Existe desculpa interromper, mas me surgiu uma dúvida aqui, né, que é uma dúvida que eu tenho certeza que é a dúvida de muitos. Existe alguma regra do tipo assim, se o projeto for X, então a esquadria precisa ser Y? Não precisa, mas é melhor que seja Y. Para a pessoa decidir se ela vai para um PVC, se ela vai para um alumínio, se ela vai para um blindex mesmo, né? Eu costumo dizer que assim, são vários fatores, né? Porque às vezes tem pessoas que querem e não pode fazer, e tem pessoas que podem fazer e não fazem. É para esse segundo grupo que eu pergunto, entendeu? Porque assim... Porque às vezes às vezes é o arquiteto que não sabe também. É isso que eu quero. Porque assim, às vezes a gente fala, às vezes a gente até costuma mesclar, já aconteceu da gente mesclar, um exemplo, porque a nossa indústria, a gente tem uma linha de alumínio também. Então já aconteceu da gente fazer toda a parte de quarto, gourmet, algumas coisas no PVC, aí o arquiteto, ali na lavanderia, no depósito tal, na porta que é... Onde é menos visível. Na porta que é ali do corredor que vai para necessidade acústica, né, por exemplo. Coloca o alumínio. Já teve casos do cliente chegar depois de pronto e falar, vai lá e arranca tudo aquele alumínio. Por quê? Começa a comparar. E a gente mostra isso. Só que, às vezes, no calor ali de realmente entrar no custo e tudo mais... começa a ver a diferença. As roldanas, o PVC é anti-ruído. Você manuseia as peças, as roldanas não fazem barulho, ela se torna mais leve, não em peso. Eu falo assim, em ruídos, em barulho, em conforto. Né? O alumínio é diferente, a roldana ela já faz um certo barulho, ela não roda tão legal. Então assim, por quê? Porque o produto é limitado. A casa lá só porque é uma janela da lavanderia. O som lá de fora, ele vai entrar pela janela da lavanderia, ele vai vir na porta da lavanderia, ele vai vir para dentro da casa. Então, assim, é crucial se pensar em quê? No conforto, realmente, porque faz toda a diferença. Esteticamente, às vezes, de longe, é a mesma coisa, é parecido. Mas na hora de manusear essas peças, é muito importante ir no showroom, conhecer. A gente tem o costume, se o cliente, o arquiteto tem essa dúvida, tiver a disponibilidade em estar levando em obras para estar mostrando. As obras de vocês, um exemplo lá da arquitetura ao cubo, são várias referências, então assim, nos ajuda bastante, porque assim, é realmente vender um projeto inteligente.
um projeto mais moderno, um projeto mais ousado. E existem, né, esquadrias de alumínio que são também muito boas e que Sim, tem toda essa... existem as linhas, né? Isso, essas linhas. Só que a linha do alumínio que é realmente... É limitado. Ela vai, no preço, talvez até ser maior do que a do PVC, né? Isso. Então, por que eu tô falando isso? Porque esse é o detalhe. Muitas vezes o cliente ele vai para uma esquadria de alumínio para economizar. Porque ele fala assim, olha, eu não tenho, e eu entendo, é um montante, né? Uma obra custa Chega no final, muito. né, da obra principalmente. E aí, só que aí, então, quando ele vai para economizar, raramente ele vai para uma esquadria de alumínio top de mercado, porque a top de mercado, ela vai Variar o mesmo no valor. mesmo valor do PVC. Então, normalmente ele vai para um grau inferior. Então, é aí que acontece o descontentamento. Isso mesmo. Né? Eu acho importante falar isso porque às vezes tem pessoas que, eu quero uma de alumínio porque é a estética que eu quero, é o vão, é isso, e eu vou colocar a top de linha. Né? Até porque a pessoa não se planejou para isso, né? Se ele se planeja desde o início do projeto, desde o acompanhamento, ele já sabe que ele vai usar esse tipo de esquadria, por exemplo, ele já sabe o valor, já quantificou, Você já sabe orçou. que uma vez eu fui já projetar separou. uma casa para mim, tá? Não construí essa casa, infelizmente, não Uhum. foi. Estava assim, no sonho, acho que vai dar certo, vou comprar esse terreno, mas será que vai dar bom? Será que eu vou ter dinheiro e tal? Eu comecei, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para orçar a esquadria. Porque eu falei, olha, uma coisa que eu faço questão é que seja essa esquadria aqui, ó, X. Porque eu não sei, né, para mim, o que deixa uma casa com cara, sabe, cara de pobre, de baixo investimento. Quando eu falo pobre, não tô falando pobre de dinheiro, eu tô falando de riqueza de detalhe, de beleza, nesse sentido. É a esquadria, né? É a esquadria. A esquadria, ela empobrece a casa. Você pode fazer uma casa linda, maravilhosa, se você economizar na esquadria. Exatamente. É aquela casa que Tá você olha e faltando faz aquele detalhe, tá faltando alguma coisa, né? A gente Né? tem É o toque final. A gente tem feito algumas reformas, que em Maringá tem várias obras lindas, bonitas, antigas, que às vezes eles fazem uma reforma ali de trocar um piso e troca as esquadrias. Muda tudo, gente. Já virou outra casa. Esses dias eu passei numa casa, um condomínio fechado aqui de Maringá, alto padrão, tudo com esquadria Blindex. Incompatível. Incompatível. E aí a casa tá à venda, não vende. Porque é incompatível com... Não agrega. Uma das coisas muito interessantes também, tá, que eu gostaria de passar, além de ser acústico, o PVC ele é termoacústico, tá? Então ele é um produto que ele não deixa passar, um exemplo, a temperatura, ele vai sempre se manter na temperatura ambiente. Mas fez sol, esquentou, essa temperatura ela vai bater no perfil pro lado de fora, ela tem as câmeras, ele tem todo um tratamento que não deixa esse calor passar para dentro do ambiente. Então, dentro do ambiente vai estar sempre na temperatura ideal para realmente a pessoa estar ali confortável. Aí, para agregar, tem os vidros refletivos, vidros com proteção solar, né? Que a gente pode estar agregando. Tem os vidros insulados, trouxe uma amostra aqui para poder mostrar também. Esses vidros evitam até o uso de cortina. É mesmo, olha. Cortina, a gente está orçando com vocês uma casa lá na Alphaville que nós vamos precisar. Mas a gente não quer pôr cortina, porque tem um campo de golfe lindo, assim, né? Perder a visão, né? A gente usa muito. É interessante também, o sol, né? Dá pra gente agregar a peça o vidro insulado, né? Que é um vidro que a gente estava comentando para poder climatizar a adega, um vidro acústico, né? E um vidro térmico também. Tem as almas de aço dentro do perfil, as câmeras acústicas, né? Que é o tratamento que eu comentei com vocês. Então, assim, é um diferencial que realmente agrega conforto, agrega valor, sem dúvida alguma. Hoje no mercado é o que a gente tem de melhor em esquadrias, realmente é a esquadria em PVC. E a questão das cores também, eu vi ali que tem uma gama de cores. Às vezes o cliente quer uma casa mais colonial, um estilo mais rústico. Eu quero trabalhar com madeira. Não precisa, porque a madeira a gente sabe que tem toda aquela questão de manutenção periódica. Exatamente. Consigo colocar... É que a indústria, né, hoje a gente trabalha, há muito tempo já a gente trabalha com a Multitec, tá? É uma extrusora argentina, uma extrusora hoje uma das maiores da América Latina, laboratórios diariamente, né, de testes de resistência,
E assim, eles se preocupam muito em realmente estar entrando, porque todo ano entra uma cor tendência, né? Sim. Então, assim, aí eles vão também fazer. Então, eles se preocupam muito nisso, né? Então, tem a cor hoje que está muito em alta, né? Que é puxado pro perita, pro cinza, Esse aí, né? ó, esse do meio ali, Esse você aqui? mostrou o outro. Esse Esse aí é a cor do momento. Esse aqui nós estamos alterando o projeto da Samantha lá para poder fazer. É, porque é o que a gente tem no nosso escritório. Então, o cliente entra no nosso escritório, vê essa cor e fala, eu quero essa cor. Tem como usar bastante. Como é um produto sob medida, né? Então, assim, tem como a gente usar junto com os arquitetos, tem como a gente usar junto com o cliente, tem como a gente fazer, assim, realmente concretizar o sonho. Essa é a nossa ideia, sabe? Realmente fazer o que for necessário, o que tiver de necessidade para o projeto, a gente atender. Inclusive, acho que a indústria tem que mudar o nome para Cor Arquitetura ao Cubo. Já que é a Você sabe referência. que tem uma coisa que eu assumo que a gente erra quanto arquiteto, né? Que é, sabe, às vezes a gente faz o projeto, a gente não consulta vocês, a gente faz ali primeiro a estética e tudo mais, e aí depois a gente tem que vir fazendo ajustes. Então, até uma pergunta, Thaís, até tinha anotado essa pergunta aqui, né, Thaís? Para vocês, que é assim, o que o arquiteto precisa saber para ele projetar uma casa com uma esquadria de PVC? Não tá ali. Que não tá no catálogo do fornecedor, sabe? Que não tá, que ele não aprendeu na faculdade, entendeu? Que não é óbvio, O que né? que a gente precisa saber? Na verdade, o que precisa saber, geralmente, a altura dos trilhos é diferente a altura do trilho do PVC também, né? para algum outro tipo de Mostrar esse daqui. de material, né? Isso aqui é o trilho por onde a porta vai correr, Exatamente. né? Então tem um desnível, né, de um piso para o outro. E Então, ele tem pode outros ficar tipos de totalmente trilho. embutido dos dois lados? Pode. Esse Pode trilho também. ele tem que ficar... Pode ficar embutido também. Tem os existe- drenos, né? Então a gente faz o dreno por baixo Acho que vocês têm que se levantar ela. Aqui, Deve ser pra poder pesada, mas mostrar. só para Não, eles esse verem. problema É, Esse branquinho ali Isso, embaixo, é o né? aço, Isso. é. Geralmente os drenos, eles são feitos aqui nas laterais, né? Aham. Sai para fora da casa. Se aqui tiver o piso interno aqui, o piso externo, a água entra aqui e sai por aqui. Se o piso for no mesmo nível, aí a gente tem que fazer um dreno por baixo da peça. Então Aí tem que isso- prever esse tem que prever dreno esse antes no dreno antes. projeto. Exatamente. Então, assim, por exemplo, quantidade de folhas, né? Deixa eu segurar para te Pode ajudar. Porque é um desnível considerado. Considerável. Se você pensar do 5,5. ambiente interno, dá o quê? Uns 4, 5 5,5. centímetros. 5,5. Exatamente. Então, assim, tem que considerar isso daí, né? Antes de projetar, tudo mais. Também tem outro detalhe, a quantidade de folhas que vão ser usadas. Quanto mais folhas tem, mais largo vai ficar isso aqui. Então, a parede vai ter que ter... Tem que comportar tem que essa comportar estrutura essa estrutura dessa... toda, né? Esse é o mais um detalhe. Cada folha de porta aí, ela tem quantos... É isso, quantos centímetros de largura aí? É assim, por exemplo, fora... Aqui, você fala? Não, a folha folha. aqui. A folha. Ela Ah. tem 6 centímetros. Aí 6 mais um pouquinho Aí de já- espaçamento entre um e ela Isso, ali. que é uma mão amiga, né? Mão Deve ter amiga, que é um 1,5, detalhe, mais ou menos. Porque não, eu falo porque é isso que a gente precisa saber para projetar. Pra projetar, Se né? cada folha mais ou menos Pra tem saber as 6, vou larguras. considerar 6,5, 6 Aham, centímetros e meio por causa do Já com o espaçamento. espaçador. Então se eu tenho 10 folhas, qual que é a largura da minha Entendi. parede? Já para calcular ali. Tem outros tipos de trilho também. Alguns não têm a mesma eficiência do próprio PVC. Mas Certo. dependendo do ambiente, dá para utilizar. Ambiente interno, né? Dá para colocar o trilho, aquele trilho macarrão. Então tem vários trilhos. Tem o trilho que é o trilho U, que é colocado os pisos sobre eles, né? Sim. Só fica Só que aquele- assim, o que a gente que a gente precisa passar é que assim, dá para ser feito? Dá para ser feito. Só que ele não vai ter a mesma eficiência que se a gente trabalhar com o trilho de PVC, com uma alma de aço, com as câmeras acústicas. É isso que eu procuro passar, porque no final o resultado não vai ser o mesmo. De acústica e Acusticamente, de térmica. calefação, né? Tem a calefação também, a questão de não passar vento, não passar inseto, né? Que alguns outros tipos de trilho pode ser que fica algum detalhezinho à fresta ou outro. Porque acontece, né, do cliente sempre, porque ali tem um desnível, né, assim, considerável. Considerável. Então ele fala, vai ficar juntando poeira, vai ficar juntando sujeira, né? Eu tenho uma característica especial em casa, que a minha mãe é cadeirante. Aham. Então, por exemplo, esse tipo Já de não daria vão certo. já Uhum. compromete, né? É. Porque Passagem. a rodinha da cadeira, ela não vai... Aham. Pegando e... E aí você não tem muita opção, né?
O que estaria para fazer numa opção igual a gente tem, assim, para... A gente tem alguns certos projetos, né, para pessoas, né, cadeirante, Sim. né, quando precisa. Necessidade. Tem a questão do trilho U, que ele fica realmente embutido, fica piso sobre eles, né, que daí ela se torna ali uma passagem ideal para isso. Porém, não vai ter o mesmo resultado Acústico. que o outro oferece. Sim. Alguns detalhezinhos, né, que às vezes, é mais bonito, só que ele vai funcionar um pouco, vai ter pouco menos de funcionalidade do que o próprio de PVC, entendeu? Que ele já é realmente para isso, né? É que aqui no Brasil se cria muito, né? Também essa questão de desnível, de estar reto, de ser sempre o mesmo nível. Você pega casas assim na Europa, até mesmo, né, Argentina, a maioria das casas é igual a entrada de estúdio, é perimétrico. Você vai entrar na sala, você pula o Tem que trilho. isolar muito, né, a É. temperatura externa. Então, assim, é por isso que como aqui já é um clima mais tropical, aí já criaram em realmente fazer ele reto para não ter esse negócio de ter que pular, ter o desnível ali. É prático, né? Mas a eficiência a gente tem que pensar bem como fazer para dar uma eficiência bem legal. Porque Eu acho que é análise caso a caso, para caso a entender a caso, necessidade do porque assim, cliente. falar de projetos é aquele negócio, né? Cada projeto tem sua particularidade. Isso aí é inevitável, né? Não tem para onde a gente correr. E vocês conseguem lembrar agora? Desculpa. Não, eu só ia fazer um comentário, né? Daí a importância de entrar em contato com vocês ainda É, na concepção do projeto, porque né? assim, Não ó, depois de porque- apresentar para o porque assim, cliente a sim, proposta e, não a vai gente dar. fala Achar a assim, solução depois, né? Isso. vender é muito bom, né? A gente quer vender, a gente quer levar a marca, a gente quer, né, quer vender. Só que assim, a gente gosta muito, às vezes a gente fala até para os clientes, independente, no primeiro momento, ó, você pode lá na frente não fechar conosco, mas vai fazer o vão, vai fazer o desnível, fala com a gente, para a gente levar gabarito na obra, para a gente conversar com o mestre de obra, para não ter o tal do perrengue, né? Uhum. Porque acontece. Eu fechei minha esquadrilha, eu quero PVC, só que vai lá, tá preparado para alumínio. Aí chega lá, questão de desnível, tem que mudar trilho, tem que. Então, assim, é um trabalho a mais e talvez a gente não consegue chegar na eficiência que o cliente quer porque lá atrás ele não deixou da forma necessária. E a gente precisa prever isso em projeto, esses desníveis, que nem você falou ali, ó, são 5,5 centímetros de desnível. Isso já tem que estar no seu projeto. Já tem que Isso estar, tem que né? estar previsto. É porque ali, principalmente onde vai a nossa porta ali, é a parte é uma viga embaixo ali, né? Então, tá previsto para o alumínio ou para o blindex, que é o trilho mais baixo. Aí na hora que vai para o PVC não tem nem como quebrar aquilo lá, Sim, né? Que é pro exatamente. ferro, né? E existe um erro que é comum os arquitetos cometerem, que às vezes colocar essa esquadria que é embutida no teto, embutida no piso, para ela ficar, né, Inteira ali no inteira. vão, né? Só que ele esquece de deslocar a esquadria ou para dentro ou para fora da viga. Da viga. E aí Que é o ele que coloca atrapalha. isso, que é um erro comum que eu vejo acontecendo, né? E aí a pessoa acaba tendo que baixar porque não tem. Aí já foge do projeto que ela queria de fazer minimalista, né? Que é mais clean, Isso. fora dos perfis. Outra coisa que eu ia comentar também que é bacana, às vezes ele consultar a gente antes do projeto ou no momento do projeto ali, é a questão da largura dos vãos, né? Então, dependendo da largura do vão, você consegue economizar no preço final do produto. Pelo aproveitamento de material, das As bases, otimizações, né? otimizações. Então, às vezes, um projeto ali, Consegue por conta de 15 centímetros, Então, consegue você tem que fazer exemplificar isso pra gente aqui de forma prática? de forma prática. Em números. Por exemplo, uma barra tem 6 metros do perfil. Ó, anota aí, arquitetos, isso é 6 importante. metros a barra. Se você faz uma porta de 6 metros e 15, o que você tem que fazer? Comprar 2 barras para fazer... Para cortar 15 Pra fazer centímetros. Exatamente. Então, olha a perca que você vai ter, né? Nós, no caso, o cliente, vai chegar até o cliente esse valor. Né? Então, essa informação é importante. Essa 6 informação metros tem uma importantíssima. barra. Tem uma barra. Então, múltiplos de Quanto de 6, alumínio, né? quanto de Então, PVC, né? tudo. As barras são em 6 metros. Então, isso aí é bem importante na hora de projetar também, economicamente falando, né? E já também projetar, porque às vezes tem vãos aí que a gente faz de 15, 16 metros, né? Exato. Aí que vai realmente ter barra a mais, é prever que vai ter ali emenda no trilho, que vai ter um acabamento um pouco diferenciado, que isso aí é bom prever, ver,
né, como vai ficar para depois não ter nenhuma surpresa desagradável, né, de não ficar do jeito que queria ou ver algum detalhezinho ou outro, né? Porque querendo ou não, na hora de fazer essas emendas de vãos maiores, a gente faz uma solda no local, a gente o trabalho fica impecável, mas é bom o cliente se atentar e ver e sabendo, né, como que vai ser projetado realmente esses vãos maiores. Falando em fazer a solda no local, toda a instalação, estrutura, pós-vendas, tudo vocês fazem esse suporte. Então, contratei vocês vão lá, fazem essa medição, depois fechamos o contrato, instala e tudo. Não preciso, o meu pedreiro tá lá para fazer essa instalação. Não, jamais. Na Vocês verdade, nós temos um diferencial que nós temos a nossa fábrica, né? Nós que produzimos as peças aqui em Maringá mesmo. Então, nós vamos lá, tiramos as medidas, nossa fábrica que produz aqui, né? Nossa equipe de instalação própria, que faz instalação, os acabamentos, entregamos pronto, com nossos carros próprios. Então, assim, não tem nada terceirizado. Tudo vai atender o cliente, ele vem falar conosco. O arquiteto vem falar conosco. Então, a ideia é que o cliente se preocupe em só entrar e usar. Em escolher a cor, né? Talvez, junto com o arquiteto, os detalhes do vidro, qual que vai ser o tipo do vidro. Lá e só aproveitar. E tem uma outra coisa que vocês trouxeram que eu achei bem legal ali, o painel de ripado. Esse daqui, né? Tem outro, né? Esse daqui, ó, ele é um ripado que está se usando bastante porque é um ripado que a gente pode trabalhar ele na área externa, na área interna, né? Na fachada, ele é de PVC, ele tem as câmeras acústica também, tá? Então, assim, é um produto que vai agregar muito mais também no desempenho e no conforto do ambiente, né? E a gente, o bacana dele é que a gente tem a variedade de todas cores. as cores. Isso. Esse também obedece o tamanho de 6 metros da chapa? A barra de 6 metros também. E aqui... Aqui ele é dessa espessura aqui, ele dá 20 centímetros. Que daí depois ele vai colocando uma Aí você vai colocando, é 20 por 6, vamos dizer assim, no módulo. Exato. Aí ele é feito Porque esse de 20 também é importante, pra gente não cortar. Isso. Entende? Isso. E aí, por isso que eu falo do projeto eficiente, porque lá na planta baixa, se você faz uma parede de 3,25 e quer colocar o ripado em toda essa parede, faça com 3,20. Queria também, Denise, eu não sei se é possível depois vocês colocarem no final aí o nosso contato, se vai ter. Claro, a gente vai deixar na descrição até os arquitetos que estão nos assistindo, se tiver um interesse e precisar das amostras, tá? Pode falar com a gente para a gente estar levando até eles, até o escritório deles e deixar para realmente fazer igual você falou, eles saberem o tamanho que é para realmente, vou projetar a parede que vai ter o ripado. Projetar com um tamanho que a gente faça o aproveitamento total dele, não precisa ter emenda, não precisa ter alguns detalhes que talvez prejudique o projeto. E aí vai uma dica aqui da mentora Denise agora, não da Denise arquiteta, nem Denise pessoa. A gente está fazendo uma série de vídeos aqui de conteúdo técnico para vocês. E o que vocês precisam fazer aí no escritório de vocês? Lá no Manual da Qualidade, então quem já fez a nossa imersão sabe, né, que a gente recomenda que faça um Manual da Qualidade dentro do escritório, onde você vai acessar todas as informações e a sua equipe também vai acessar. Ah, Denise, mas eu sou sozinha. O seu escritório vai crescer. E se você concentrar a informação só em você, vai acontecer muitos erros dentro da tua empresa desnecessários. Então, vai lá no Manual de Qualidade e coloca assim, ó, conteúdo para projeto técnico, né? Conteúdo técnico para projeto. E aí vai estar lá assim, esquadrias. Aí você vai escrever lá, uma chapa de PVC vai ter 6 metros, um ripado de PVC vai ter 20 no máximo por 6, uma chapa de vidro tem X. Então você vai colocar, então toda vez que alguém da sua equipe for projetar, vai lá no Manual da Qualidade, verifica primeiro quais são as dimensões disponíveis, né? Faça um checklist, então uma pessoa terminou o projeto, já preenche o checklist, aqui é possível, aqui dá recorte, aqui não dá. Então é isso, para cada problema, ou para cada instrução que a gente tem de trabalho dentro da nossa empresa, a gente tem que ter um documento. Se a gente não tiver o documento, a gente perde. A sua empresa ela passa a ser um ateliê de arte, ela passa a ser uma empresa não confiável. Então, porque se você bater o carro, morrer, o seu cliente fica desassistido, porque a tua equipe não sabe o que fazer. Sem processos, né? Isso, processo.
Legal, é uma dica muito interessante que faz toda a diferença, né? No resultado final é crucial, né? Sem processo não tem um resultado de boa qualidade, né? E é Essa isso. a verdade. E aí, como o arquiteto não aprende isso na faculdade, grande parte dos arquitetos não tem processos desenhados. Eles até têm um processo, estão fazendo, mas eles não desenham, não colocam no papel. Aham. E um dia, num curso do G4, inclusive, eles falaram, ó, se não está desenhado, não é processo. Se não está no papel, não é processo. É Né? bem isso. E esse daí que eu gostei demais, que eu Esse- já tô doida pra esse- ver. Esse aqui é o Esse famoso, o arquiteto gosta. esse aqui é o famoso muxarabe, Aham. tá? Esse aqui dá pra gente usar ali nos brises, né? Dá pra gente usar nas portas camarões, brises de correr. Que Esse, lindo, eu esse adoro aqui é o. Esse é de alumínio, tá? Esse é o Para de quem alumínio. não conhece. Alumínio. Nós trabalhamos com alumínio também, Uhum. né? Toda a linha de alumínio, de blindex temperado, então. E ele tem Agregado à duas empresa. opções. Ele tem a opção de deixar ele com esse acabamento externo e ele com esse acabamento na parte interna, tá? Que ele é um pouco menos acabado que a parte externa. E tem a opção da gente colocar na esquadria ele duas caras, Os dois que daí ele é lados. acabamento para os dois lados, né? Então depende muito se vai ser parede aqui atrás ou se for um quarto, uma porta de quarto, alguma coisa Mas do se eu tipo, quero fazer uma sala. divisão também, Isso, uma divisão. de A ambiente, gente faço os consegue dois lados. as duas caras daí. É um Esse produto material é que funciona bastante. recomendado para a região litorânea? O mais recomendado para litorânea é o PVC, É o né? PVC. Por conta da corrosão, da maresia. Então, assim, o alumínio eu acho que para litorânea não é indicado, tá? Então, e a gente não tem um Até mesmo mocharabe de PVC, né? ainda não. Ainda não. Ó, fica a dica pra vocês desenvolverem Ainda e não. patentearem, hein? Mas é uma boa, é um produto que se usa bastante. É que na Tá em parte, alta. no litoral, até as ferragens são especiais, Sim, né? os A gente tem que- parafusos, Isso. né? Nós fizemos um Maçanetas. apartamento, foi em Camboriú, né? Foi em Camboriú. Lá nós tivemos que fazer um processo bem diferente do que a gente costuma, né? Na hora que entrou até o projeto em si para a fábrica, a gente teve que ter uma atenção totalmente especial para poder atender a parte É porque eu percebo que às vezes o material Litorânea. ele funciona bem, mas o parafuso usado não era um parafuso Isso, inox, não Parte de era. ferragens, E a coisa, né? e maçaneta tem que ser outro material, né? As o roldanas. produto não adequado numa área litorânea é questão de 3 meses já está corroído. E é assim mesmo, gente. Mas tem mais uma outra coisa legal ali que eu tô vendo, essas Isso, cantoneiras aí. Que é isso? Isso Que daqui- diferencial trouxeram? nosso Isso também. daqui é um diferencial, tá? Que nós temos, que eu gosto muito porque não faz, parece não fazer tanta diferença, mas pra gente faz. Isso aqui é o acabamento externo, tá? Muitas e muitas empresas colocam a esquadria lá e fazem ali no cantinho a própria massa da Aqui no tinta, cantinho, um sim. silicone, Na né? parede. Sim. A gente tem esse acabamento aqui externo. para ficar um acabamento legal. mais elegante pro lado de fora também. Legal. Então, E dá mais estanqueidade também, né? Entrada de água e tudo Sim. mais. Então, Fora que ele é um produto também que ele vem com querendo ou não, uma pequena câmera acústica, tudo isso influencia no nosso resultado final. É um acabamento que a gente, nosso queridinho, é Que a famosa legal. meia cana. essa é minha cana. E pra gente finalizar, tem algum erro importante que aconteceu na vida que vocês pegaram, sabe? Um erro de projeto, um erro da obra que foi um desafio resolver? Uma história para contar? Estão conseguindo lembrar de algum específico? Porque são vários, né? Mas às Tem. vezes na hora que a Obra- gente pergunta, a gente fala, mas qual? Obra tem bastante. É porque assim, ó, a gente, como é sob medida do nosso produto, a gente gosta e é o certo fazer essa medida depois do vão todo requadrado. O vão com granito, o vão realmente todo preparado para a gente fazer essa medida final. Acontece muitos casos do cronograma da obra, a gente chegar para fazer essa medida final, a obra ainda está sem piso, a obra está sem granito, mas é necessário produzir para quando terminar de pôr o granito, a gente já está com a peça ali para ser colocada. Então, assim, a gente passa muito apertado por conta disso e a gente precisa muito da ajuda dos arquitetos, até mesmo que ficam mais de frente com o cliente, para nos ajudar às vezes quanto isso, porque o cliente comprou a casa lá em maio. Nós vamos Projeto, né? entregar a casa no final de julho, que vai fazer a medida, um exemplo assim. Uhum. E às vezes o cliente, querendo ou não, não entende
Ele sabe que ele ele é comprou lá leigo. atrás, ele quer Uhum. pronto. Mas a gente depende de todo esse processo. Então já aconteceu muitos casos da gente fazer isso. Aconteceu um caso em uma obra uma vez que nós fomos com o mestre de obra, o proprietário, e não estava pronto para medir. Aí nesse dia eu estava presente e eu falei, ó, sem condição para a gente poder colocar em produção, porque não tem como eu saber a altura certa e tal. Aí o dono falou, não, o mestre de obra está aqui, ele se responsabiliza do jeito que ele falava. Medida combinada. Ai, meu Deus Fizemos um do documento, céu. relatamos tudo, foi assinado por mim, assinado pelo mestre de obra e assinado pelo proprietário. Passou 45 dias após medida final para de entrega. Passou aí 30 dias, nós estávamos dentro da obra. Sem brincadeira, uma obra de 900 e poucos metros quadrados ali na Zona 5. Não teve uma peça que entrou no lugar. Nossa. Não teve uma peça que deu certo. Isso, assim, foi um puta de um perrengue. Pra gente foi um pouco menos, porque como tinha responsabilidade e assinatura do Mejob, ele teve que refazer Ele teve tudo que- esses vãos. Mas já aconteceu da gente ter que, às vezes, não tem como mexer. A gente ter que refazer peça, a gente, assim, tem os jeitinhos, às vezes, de fazer uma coisa, embutir um trilho, às vezes nós mesmos pegarmos uma maquita e fazer aumentar um pouco do vão da parede porque a pintura baulou. Então, assim, tem vários perrengues que a gente pega que alguns a gente tem ajuda para fazer o reparo, outros não. Porque às vezes a gente está numa certa etapa que o mestre de obra já foi embora da obra, o pedreiro mesmo que a parte bruta já foi embora da obra. Aí sobra para nós, assim, para a gente não criar tumulto, nós mesmos pegamos e colocamos a mão na massa, sabe? De cortar um vão, de preencher um negócio ali com a massa, outra já aconteceu de um instalador nosso ir lá e pegar um gesso e fazer um negócio para poder Solucionar, solucionar, né? solucionar é no momento. porque assim, é ruim pra A gente. gente eu já fiz isso, em exato. obra. É porque assim, nós já tentamos às vezes chegar e falar, não, nós não vamos mexer. Mas isso não é bom para nós, porque nós não queremos tumultuar a obra. Eu não quero dar trabalho pro cara, porque eu sei que acontece, o proprietário vai ter que chamar o cara para vir arrumar um vão lá. O cara vai querer cobrar mais um Mas esse é um monte, cara. diferencial de vocês. Então, assim, a E gente isso é quer legal. resolver, É sabe? legal você Resolver, contar entregar. isso aqui, porque é isso, não é o vender, é o pós-venda, é como a coisa exato. depois, é quem resolve, é quem não acha culpado, Isso. mas é quem E tem uma coisa resolve. que eu falo pra você, eu até me arrepio. Arrepiado É, mesmo, gente. Eu arrepio porque assim, eu aprendi muito que a dar a cara a tapa. Nós não somos perfeitos. A gente busca a perfeição lá dentro da fábrica, vocês não têm noção, todo dia. Nós trabalhamos com processos, mas nesses processos tem pessoas. Então, cada pessoa tem sua limitação. E a gente vem todo dia brigando, tentando fazer da melhor maneira possível. Mas assim, deu um erro lá. Fulano, aqui, lei, assim, assim, assim. É ir na hora, ir lá resolver. Não deixar na mão, acontece. Aí Claro. você falou de perrengue, eu até lembrei de um agora. Nós estamos passando por um perrengue numa obra que nós estamos com um problema de infiltração. Água. Um vão muito O grande. maior inimigo de todas as obras. O vão é gigante, um vão numa escada enorme, numa residência, ele tem 6 metros e tanto de altura, é enorme. Nós já tentamos de várias formas. Pegamos infiltração no granito, que não era na esquadria. Pegamos infiltração na parede que estava A encharcando. pintura é diferente Isso- lá também. Isso tudo no mesmo vão. Aham. Aconteceu da esquadria, também entrar pela esquadria, a gente ir lá e resolver. Então, assim, são perrengues, só que assim, nós não vamos deixar de ir lá e resolver, até achar a solução. Então, assim, acontece os perrengues, mas nós vamos vencendo eles. É isso aí. Pegando um gancho na sua fala, uma última pergunta que eu acho que é bem importante. Quanto tempo de produção? Tempo de produção? Porque é isso, vai deixando e para É. não acontecer essa situação, o né? O prazo de entrega nas esquadrias brancas, né, porque o perfil ele é extrusado no branco, ele não tem o mesmo tratamento do colorido. É de 45 dias úteis após medida final, tá? Isso, vamos dizer assim, obra pronta. Uhum. E quando a gente passa para o colorido, a gente complica um pouco mais que o processo dele é diferente. A gente tem em prateleira, que a gente fala que é estoque, a gente tem o branco, o jet black, que é o preto, e o golden oak.
o amadeirado. Quando passa para as outras paletas é um pouco diferente. Essas que eu falei agora é o prazo de 60 dias úteis após medida final. E esses que são especiais, que tem que ter por encomenda, aí passa para 90 dias. Mais uma dica para pôr no caderninho de processos, né? Isso, Para você ter isso essa é muito referência. Porque às vezes o cliente fecha no mês 6. Foi lá e fechou as esquadrias. Chegou lá no mês 8, foi tirar as medidas finais. Aí ele já liga para nós, viu? Já está pronta nas esquadrias? Crente que ele vai mudar no Natal, Mas, né? Ele vai estar com a casa mas, pronta no calma aí, Natal. a gente acabou de tirar a medida final, mas eu fechei lá no mês 6. Sim. Não, mas não começa a fabricar lá quando fecha, né? É quando tira a medida final, que a gente começa a pôr a produção e tudo mais. Aí que ele entende, porque às vezes o profissional não passou isso para ele. E esse é um processo que a gente também defende, que assim, quando a gente mapeia os nossos processos, a gente cria um fluxograma de processo. Isso da parte de projeto. E na parte de obra, se tiver uma equipe de engenharia de execução boa, ela também vai desenhar esse processo e apresentar para o cliente. Ó, esse é o processo da obra. Nem todos fazem, Nem que daí todos dá seguem esse também. problema. Que é o que eu sempre falo, o cliente ele é leigo, então a gente precisa ensinar ele, a gente precisa mostrar o caminho, a gente precisa deixar ele seguro. Olha aqui, cliente, porque você está na obra todo dia, você sabe o que você está fazendo. O cliente não sabe o que você está E fazendo. engraçado que às vezes a gente fala e comenta, a gente fala sempre, é uma das coisas que a gente sabe que vai dar o problema lá na frente, a gente comenta com o cliente ali na hora da venda. Mas no processo todo da obra, Ele ele esquece. vai pensar nisso. Ele esquece, e na hora Vai do lembrar. problema ele vai procurar um culpado, e assim, já aconteceu comigo, e isso é importante falar para os arquitetos aí, aconteceu comigo uma vez que a cliente falou, olha, mas eu pedi para fazer isso. Eu falei, não, você me pediu outra coisa. Não, eu pedi para fazer isso. Eu falei, não, calma aí, tem no grupo do WhatsApp, tá por escrito. Aí ela foi, não, ela foi, achou a palavra escrita. Ah, mas eu não entendi que era isso. Então, assim, o cliente, ele sempre vai, por mais que tá escrito, por mais que tá, né? Ele E sempre aí, tem é a nessa razão. hora que, para não ter tumulto, assim como vocês, a gente pega a sede, a gente vai, às vezes, né, arruma, tira o dinheiro do bolso e acaba fazendo para não Resolver da melhor forma, resolver. né? Exatamente. Tem coisas que o cliente nem sabe, mas já aconteceu uma vez, teve uma obra, gente, eu vou contar um caos. É rapidinho. Eu cheguei numa obra, numa clínica odontológica, e eu cheguei e os caras tinham que ter pintado a parede. E eu cheguei, eles não pintaram. Não pintaram porque um cara tinha deixado uns sacos lá, sabe, tipo, saco de cimento, mas não tava, não sei o que o cara fez, porque tinha, assim, vários sacos meio cheio. Não tinha, não era um saco, sabe, ele abria um, usava um pouquinho, abria outro, usava e falava, meu Deus, olha aquele caos de obra. E eu cheguei, e era uma obra que a gente chama de obra seca, que é a obra que não tem terra, não tem uma laje, num prédio, né? Sujeira, né? Não tem essa coisa. E eu tava, e nosso escritório é do lado, uma quadra, e aí me ligaram que estavam com um problema lá, e eu não estava preparada para ir para a obra. Eu tinha vindo de uma reunião, eu estava de salto alto. Eu falei, bom, como a obra é seca, eu vou, né? Fui, cheguei lá, e eu falei, daí o pintor estava lá sentado. Eu falei, tá, mas você já tinha que ter pintado aqui, por que você não pintou, né? E eu nem faço execução de obra, né? Sim. Aí ele falou assim, deixaram esses sacos aí tudo na frente da parede, como que eu vou pintar? O cliente nem sonha, né? Mas eu me subiu e o dia eu tava meio, sabe, num dia porra, tem dia que a gente tá, né? Eu botei a minha bolsa no chão, eu respirei, eu fui lá de salto, catei os sacos, E tirou. um por um, fui lá, peguei Na um, frente tirei. do cara. Fui lá, peguei outro, tirei. Aí a mão de obra ficou tudo assim, ó, sabe? Aí eu fui, tirei, daí eu terminei, falei, agora, dá pra pintar? Aí o cara, tarará. Mas é o tipo da coisa que ninguém imagina que acontece em obra. E Isso que... acontece muito porque, assim, pra gente também fazer as instalações, a gente precisa de um certo espaço, né? Ali na frente do vão, e tem muita obra que a gente Certa chega e tá limpeza também. caos, aí a gente tem que fazer a mesma coisa, limpar o ambiente para poder fazer o trabalho. E aí E entra nós estamos aí, todo né? o trabalho de gestão de pessoas, que o cliente não tem ideia que acontece, né? Porque ou você vai lá, você precisa limpar para você instalar a sua esquadria, mas é a hora que você tira uma caixa ali do gesseiro, lugar, né? do lugar, o gesseiro já espana, já veio aí, não é?
E aí, por isso que eu falo para os arquitetos sempre que a gente precisa entender de gente. Todo empresário precisa entender de gente. E uma coisa, os nossos clientes têm muita sorte que nós somos apaixonados pelo que a gente faz, porque não é para qualquer um, não. É A obra Isso é muito importante. a obra é para quem gosta. E desde o começo vocês começaram aqui falando de propósito, com brilho no olho. E assim, e são empresas assim que a gente quer por perto, porque a gente também tem brilho no olho para Sim, fazer, sim. tanto no escritório quanto aqui, no que a gente faz aqui com o Fora do Cubo. O trabalho de vocês é importantíssimo para nossa cidade, né? Nossa cidade estava precisando demais desse trabalho que vocês estão fazendo. Tá fazendo toda a diferença. Isso é Mas você muito sabe bom. que, obrigada, fico feliz de ouvir isso por parte de uma outra ponta, vamos Sim. dizer assim, vindo de outra Sim. ponta. Mas você sabe que essa dificuldade nesse conhecimento sobre essas coisas, ela não é de Maringá. Eu tenho rodado o Brasil Sim, fazendo eu palestra vejo. e é uma dificuldade do necessidade pra país todo lugar. inteiro, Uhum. porque não ensina na faculdade. Aham. Na nossa faculdade de arquitetura, a gente não aprende sobre esquadria, a gente não aprende sobre gestão, a gente não aprende sobre pessoas, a gente não aprende a se comunicar. Aham. Então, tudo isso a gente aprende depois na E prática. esse é um assunto que eu e meu irmão, a gente conversa muito. Como é que nós vamos chegar nesse assunto para todos os arquitetos, ou para a maioria deles, ou para os escritórios, Vocês estão pros fazendo uma profissionais? coisa que várias empresas têm E a vontade de gente fazer. a gente queria levar esse pessoal lá para nossa empresa para sempre mostrar. E hoje um podcast aqui, ó, vai estar acessível para qualquer um ali Sim. assistir, para os alunos, né? Então, isso é muito importante. A gente fica muito feliz de estar aqui hoje para poder mostrar esse lado. Porque não é fácil passar isso para eles, Sim, né? É muito difícil isso. chegar nesse ponto para E eles, eu vou os te detalhes falar. técnicos, né? E por Então- mais que a gente está gravando aqui, são poucos que vão realmente assistir. Aham. Porque também depende Vão perder um da bom conteúdo. vontade pessoal Com certeza. da pessoa de evoluir, de crescer, de parar de fazer errado, Exato. né? Evoluir, né? Porque muita gente se forma, começa a trabalhar e fala, já sei de tudo, não Exatamente. preciso aprender mais nada. É. Né? E E não é como bem assim. eu falo assim, eu já tenho, né? A gente já tem de escritório 15 anos, de formada eu tenho muito mais. Uhum. Então, assim, e eu aprendo aqui o tempo inteiro com vocês, com todo mundo que vem aqui. Eu Exato. aprendo, é uma coisa assim, né, incrível. Mas tem, às E é vezes, uma coisa arquiteto que recém-formado que ninguém fala, tira, eu não vou assistir Ah, porque eu já eu- sei, ou eu não tenho Eu tempo também para assistir. sou vou engenheiro, continuar trabalhei fazendo errado. 15 anos projetando. Eu nunca tive essas informações. Entendeu? Por sim, isso que eu a acho gente não aprende importante na repassar. faculdade. Não aprende. E não- tá tudo bem. Então, assim, ó, Aham. pra você arquiteto que tá assistindo aqui e pensa assim, nossa, mas eu não sabia, não precisa se sentir pior, se sentir, nossa, eu sou um diminuído. Não, a gente não aprendeu isso na A gente faculdade. aprende Ai, tudo isso. deveria, Esse é o normal. deveria, mas a gente nem sabia que precisava saber disso, você Exatamente, entendeu? exatamente. É uma coisa, é uma falha em todo o sistema educacional, né? E eu sei que às vezes tem a galera da faculdade fica meio brava quando eu falo isso, mas não, realmente não tem. É que, na verdade, são muitos detalhes E também, não né? dá para aprender De tudo em 5 anos de faculdade. Exatamente, são muitos detalhes. Então Você a vai gente aprendendo. precisa disso aqui, ó. Dos parceiros, Aí, né? Que nós estão estamos falando dispostos. hoje de esquadria, né? Isso. Se for pegar o contexto Olha a todo obra da obra, inteira. tanto de Uhum. produtos E que tem aí, agregado. e eu vou te falar, e aí tá um outro problema, que às vezes o fornecedor, ele pensa que a gente tem que saber de tudo Aham. também. É Tem, impossível. não tem Isso não tem como. Porque assim, vocês são especialistas em esquadrias, né? Vocês vão entender tudo do produto de vocês. Eu vou entender o básico para eu projetar. Exato. Eu não vou, porque eu tenho que entender de vidro, de granito, de pintura, de decoração, de iluminação, enfim. Por isso que a gente está à disposição também para qualquer arquiteto que quiser ir lá visitar ou tirar alguma dúvida durante ali o projeto, né? Durante o processo da obra, nós estamos à disposição para isso, né? Show. É porque Não é só facilita, pra- é porque facilita para todo mundo, né? Exato. Facilita para o próprio profissional, facilita para quem vai executar o serviço, facilita para o proprietário que não vai ter dor de cabeça. Então, assim, E é isso, gente. A K3 é um parceiro fora do cubo, né? Tá assim Graças a com Deus. a gente aí. Então, Graças a eles Deus. estão com a porta aberta, foi é uma só das chegarem melhores lá. escolhas que nós fizemos. Ai, que Ai, coisa que bom. boa de ouvir. Na verdade, porque a gente tem feito, a gente tem visto o que realmente está surtindo de efeito, né? Sim. Não é uma coisa que vocês estão fazendo e tá acontecendo. As Só da pessoas boca pra fora, né? Tá É, realmente... faz a Sabe diferença. por quê? realmente, Porque, né? porque Faz a a diferença. gente se sente muito, verdade. Eu fico muito feliz quando os escritórios mandam mensagem, ô, tô fazendo um projeto tal, tem como eu fazer isso aqui? O que que dá para eu fazer aqui? Cara, você não sabe como que pra gente é gratificante. Isso começou depois que vocês começaram esses trabalhos. Ai, que legal. Porque antigamente a gente não tinha isso, de verdade. O cara não ligava, ô, fulano, eu tô chegava primeiro, ô, o vão tá desse jeito. Aí, É o pepino Entendeu? voltar o que tinha sido. então, assim, muito de boa valia, tá sendo muito bom. A gente E se qual o sente muito feliz. contato?
do Instagram para deixar, a gente vai deixar nos comentários aqui do vídeo, mas também vocês podem falar. @K3 Esquadrias, né? Nosso Instagram, segue lá a gente, acompanha. Pode falar que Sempre assistiu o novidades. episódio, que está tirando dúvida por recomendação nossa e de vocês, né? E você, arquiteto, que queira também levar a sua equipe lá para conhecer a indústria, conhecer o processo de como é feito, da onde realmente vem o produto, aí a gente está de portas abertas lá. Nossa fábrica tem um espaço bem legal para receber todos lá. Que Legal. Obrigada, gente. Adorei. agradeço. Foi muito Obrigado. bom e tenho certeza que vai ser muito útil para todo mundo que está Com assistindo. certeza. Fiquei feliz de saber esse feedback. Squad, vocês estão de parabéns. Vocês estão me deixando super orgulhosa aqui, muito Que feliz. bom. E é isso, gente. Finalizamos mais um episódio. Espero que tenha sido útil. E se você pegou algum insight aqui hoje, qualquer frase que seja que fala, nossa, isso eu não sabia, deixa um comentário aqui com a gente, deixa a gente saber. É tão importante, né, Thaís? Isso. A gente prepara esse episódio aqui meses, a gente fica gestando ele, então é muito legal quando a gente recebe um comentário de vocês, dizendo, olha, gostei disso, gostei daquilo. Pode deixar dúvida também. Sugestões de assuntos, Né? né? A gente vai trazendo, mas quem nos ajuda a fazer o podcast são vocês, né? Então, as sugestões de temas técnicos ou não que a gente pode trazer aqui também, fica essa dica aí para vocês. Deixa a sua curtida, compartilha com os amigos que você sabe que precisa desse conteúdo daqui. E até a próxima, no mesmo horário, quarta-feira, às 16 tem episódio novo. Top.